Estamos muito próximos de um grande retrocesso no gerenciamento do orçamento público da União. E isso tem a ver com o poder do relator do orçamento. É importante que você saiba disso. Vamos tentar pautar um pouco o debate político nacional, que isso chegue a jornalistas de grande influência, que isso chegue a deputados e senadores cientes do problema. Antes, inscreva-se no canal, curta o vídeo, faça algum comentário nos vídeos do meu canal. O que está acontecendo? Bom, em 1993, entre aí na internet e procure escândalo dos anões do orçamento ocorrido no final dos anos 80, início dos anos 90, mais precisamente em 1993. O orçamento da União, esse escândalo apareceu por conta de quê? Você tem o orçamento da União, o orçamento público e a parte de investimentos do orçamento. Deputados, o deputado é eleito, então o deputado ele tem direito de colocar emendas no orçamento. A vida de um deputado é isto. Imagine se você fosse deputado, você seria eleito, tem que representar seus eleitores. Ao representar seus eleitores, você irá buscar recursos para atender às demandas de seus eleitores. E muitas vezes isso depende da relação com o prefeito, muitas vezes não, praticamente na grande maioria dos casos. Você consegue uma emenda essa emenda vai beneficiar algumas prefeituras ou uma prefeitura na qual você tem uma base eleitoral importante e aquilo levará um benefício para aqueles eleitores que irão votar no prefeito e irão votar em você, deputado. Bom, até os anos 90, você tinha emenda de deputados, as emendas não eram impositivas, não eram obrigatórias, você tinha emenda de deputados, você tinha emenda das comissões e você tinha emenda do relator. E ali explodiu um escândalo do orçamento. O escândalo basicamente é o seguinte, os deputados superfaturavam as emendas, o relator superfaturava as emendas, e aí fazia um acordo com as empresas, as empreiteiras que iam fazer as obras. E o que acontecia? Muitas vezes a obra dependia do deputado ser reeleito, porque a obra não seria completada. Você viaja no seu estado, viaja pelo Brasil e é muito comum ver obras inacabadas. Isso era muito mais comum, inclusive. Por que a obra era inacabada? Por conta disso. Uma obra superfaturada, o deputado enriquecia, financiava a sua campanha, financiava a campanha dos prefeitos que lhe apoiavam em função daquela obra. Uma parte dela era feita, mas ela não era concluída ali, ele dependia de outro mandato. Se por acaso ele não conseguisse ser reeleito, aquela obra parava, porque na legislatura seguinte não estaria lá mais aquele deputado para fazer aquela emenda que daria continuidade à obra. Então tudo isso explodiu nos anos 90. E aí houve uma nova, você vê, CPIs, as pessoas dizem, o sistema não avança, o sistema não melhora, o sistema melhorou. Em função disso, em função dessa explosão do sistema, no escândalo, nos anões do orçamento, coloque lá, anões do orçamento. A matéria, a Wikipédia não será suficiente, né? É necessário explorar, entender melhor, ler bastante coisa com relação a isso. Então aí foi regulamentado o processo orçamentário de uma maneira mais rígida. Então os deputados continuaram fazendo emendas e as comissões continuaram fazendo emendas. O relator não. O que o relator se limitava a fazer? Se limitava a fazer emendas de correção. Às vezes uma coisa foi muito para lá, muito para cá, então ele fazia emendas de correção. O que vem acontecendo desde Eduardo Cunha para cá? As emendas impositivas, começaram as emendas impositivas. Também sempre teve emenda de bancada, né? Então, a emenda da bancada daquele estado. Bom, pois bem, o que começou a acontecer com Eduardo Cunha, né? As emendas individuais se tornaram impositivas, né? E aí passou a haver esse vácuo de relacionamento entre o Poder Executivo, o Palácio do Planalto e o Poder Legislativo. E aí o Poder Legislativo passou a ficar mais livre, né? Porque o que acontece? Quando você tem um partido político, o partido político tem sempre ali um deputado que é especialista, cada deputado especialista em 3, 4 temas, e vai ter algum especialista em orçamento. Vai bater na porta do Palácio Planalto e vai dizer, olha, está acontecendo algo lá na regulamentação do orçamento que não é bom para o governo e não é bom para o país. Aí as negociações começam. E aí o presidente da República chama os líderes partidários, alerta, enfim, a barganha é como sempre, negociação política. Bom, pois bem, começou com Eduardo Cunha e está tendo continuidade agora com Bolsonaro. E aí nós estamos em que pé agora?
nós estamos num retrocesso no que tange ao orçamento. Qual é esse retrocesso? O relator do orçamento ter na sua mão 19 bilhões de reais em emendas. Pô, isso não existe, isso não existiu, isso acabou em 1993, acabou na década de 90. Então, o relator... É claro que essas emendas não serão só do relator. Ele vai conversar com os deputados, a maioria do Congresso vai pedir, vai haver uma troca de favores. E detalhe, não vai o CPF. Como é que vai ser responsabilizado, por exemplo, por uma obra inacabada? Hoje, uma emenda impositiva, tem lá, quem é que é o responsável por aquela emenda? O deputado tal, tá lá o CPF do deputado. Agora, como é que vai ser 19 bilhões? Olha, 19 bilhões não é pouco. Há um projeto que vai ser executado da construção de uma ponte que liga Salvador ao outro lado da Baía de Todos os Santos, a ilha de Itaparica. Uma ponte de 12, 13 quilômetros. Será uma das maiores pontes do país, talvez só fique menor do que a ponte Rio-Niterói. Uma ponte imensa para padrões, inclusive, mundiais. O custo total da obra vai ficar em 6 bi. Então, quer dizer, e o governo da Bahia vai desembolsar 1,5 bi. Só para você ter uma noção de quanto é 19 bi na mão do relator do orçamento, que é o deputado Domingos Neto, do Ceará, do PSD do Ceará, um deputado desconhecido, né? E agora já começou a disputa, porque no ano que vem o relator do orçamento vai ser um senador. O senador Roberto Rocha, do PSTB do Maranhão, já está em disputa com o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Quer dizer, então, de novo, nós estamos voltando a padrões antes dos anos 90, por causa desse vácuo, e detalhe, Bolsonaro é um dos responsáveis, sim, não é o único, mas e é o maior responsável, por conta de não se relacionar com o Congresso, não está nem aí para o Congresso, ele mesmo diz, faz as proposições, manda, e o Congresso decide, e Bolsonaro não tem o argumento moral para defender isso, porque ele sempre fez parte disso. Ele sempre fez parte desta barganha de irresponsabilidade, que favorece a irresponsabilidade na alocação de recursos orçamentários. Então o relator vai lá, aprova 19 bi na mão do relator, pedido de vários deputados, aquela obra será executada, é necessário envolver ministérios, é necessário envolver empresas, empreiteiras, dá um problema na obra, e quem é o responsável? Não será o relator. Não vai estar o CPF do relator lá para responsabilizá-lo por conta da má gestão eventual daqueles recursos. Então é nessa situação que nós estamos hoje. É um escândalo que seja permitido que o relator do orçamento tenha 19 bi na sua mão. É um retrocesso com relação a padrões que o Brasil estabeleceu a partir do escândalo dos anões do orçamento dos anos 90. Será muito ruim se isso for aceito pela presidência da República, pelo Poder Executivo, por Bolsonaro. Será um absurdo. Será 19 bi do nosso dinheiro, do seu, do meu, do dinheiro de todos os brasileiros. De novo, veja o que é 19 bi. Tá, o Bolsa Família, todo ele, custa 30 bi. 30 bi, favorece milhões de brasileiros. Então, 19 bi em obras e investimentos na mão de uma pessoa, do relator do orçamento, que não poderá ser responsabilizado. Não é possível que nós iremos ver isso acontecer diante dos nossos olhos sem ter nenhuma reação. A sociedade pode até perder a disputa do jogo, mas ela precisa reagir, ela precisa estar ciente do problema que está na nossa frente. O relator deveria ter, no máximo, o poder de fazer emendas de ajustes. Às vezes, ajustes contábeis, e aí fica na mão do relator. São, às vezes, mera formalidade. O recurso envolvido nisso é mínimo. O recurso que ele vai mudar de uma emenda para outra, de um deputado para outro, por conta de uma obra que foi mal calculada, e coisas desse tipo. Tá? Que como é até hoje. Eu espero que isso não passe. De novo, acompanhem o noticiário. Vejam que já começou a disputa para quem será o relator do orçamento do ano que vem. Porque é o butim, né? É um absurdo, isso será fonte de escândalos, será fonte de roubo, será fonte de ineficiência, e o recurso é muito grande. E sim, um retrocesso com relação a padrões que nós melhoramos lá atrás, nos anos 90.
Já há 20 anos nós temos um padrão de gerenciamento do orçamento da União muito melhor do que este agora que corremos o risco de aprovar, de aceitar. Né? Então, nenhum recurso na mão do orçamento. Na mão do relator. Nenhum recurso do orçamento na mão do relator é o que eu defendo. Somente aquelas emendas de ajustes. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, faça comentários. Um forte abraço.